Começaram então os jogos das quartas de final da Copa do Brasil 2023, jogos de ida todos encerrados, e é sobre eles que nós vamos falar aqui hoje, aproveitando que hoje o vídeo é mais curto, são apenas 4 jogos. E sempre lembrando que quando nós falamos de Copa do Brasil, nós falamos também de transmissões da Prime Video. Se você quiser assistir os jogos da Copa do Brasil pela Prime Video, você pode testar gratuitamente o serviço deles por 30 dias pelo meu link que está aqui na descrição. E aí você tem acesso aos jogos da Copa do Brasil e a mais conteúdos que estão disponíveis ali, né? Sempre lembrando que você tem um período de teste para ver se você gosta do produto ou não, e aí você decide mais para frente se você quer continuar com ele ou não. Link aqui está na descrição. A gente vai começar falando sobre o jogo do Palmeiras. E antes, na verdade, eu vou fazer um pequeno panorama geral. A gente tinha falado que serão jogos equilibrados, naquele meu vídeo que eu fiz dando palpites, né? E a gente percebeu uma tendência em todos os jogos de que os times estavam mais preocupados em manter-se vivos para a segunda rodada, para a rodada da volta, do que em propriamente tentar decidir no jogo de ida, né? De ir muito para cima, de se expor tanto. Vão deixar realmente para decidir mais para frente. Isso fez com que os jogos fossem um pouco contidos, as equipes muito cautelosas. A gente vai começar, como eu mencionei, falando aqui do jogo do Palmeiras, por isso a gente vai pôr na tela a nossa mesinha tática, que o Palmeiras entrou hoje com um esquema um pouco diferente, lembrando que o Palmeiras não pode escalar o Arthur na Copa do Brasil, porque ele já atuou pelo Bragantino, Red Bull Bragantino. O Palmeiras então veio com o Everton no gol, o Mike na direita, aí um trio de zaga em vez de uma dupla, composto por Gustavo Gomes, Murilo e Luan. Então, além de serem 3 zagueiros, eles estavam em posições não habituais. O Luan, que joga pela direita, jogou pela esquerda. O Gomes, que muitas vezes joga pela esquerda, jogou pela direita, e o Murilo, que também joga pela esquerda, jogou centralizado. Então foi uma confusão ali, que eu posso dizer que não funcionou tão bem. Na esquerda a gente teve a presença do Piquerez, no meio campo o Gabriel Menino e o Richard Rios, eu, Rafael Veiga, e no ataque Dudu e Hendrick. A dinâmica dessa equipe não foi boa, o Palmeiras não conseguiu controlar o meio campo, não conseguiu manter a posse de bola e não teve uma saída de jogo tão boa, apesar dos 3 zagueiros e sempre algum lateral dando opção. Não teve uma saída de jogo tão boa. Lá no ataque, a bola chegou pouco em condições de finalização para o Hendrick, que não pôde fazer muito. O Dudu também não teve um dos dias mais brilhantes. As transições para contra-ataque do Palmeiras não funcionaram. Então, foi um dia que o Palmeiras foi muito pouco inspirado e não criou boas oportunidades. Começou até um pouco melhor no primeiro tempo. Ali teve uns 25 minutos mais ou menos de domínio, de controle, melhor dizendo, do jogo, em que não sofreu e colocou algum perigo para o São Paulo só em bolas aéreas, em escanteios. Teve um momento ali de pressão de vários escanteios seguidos, mas foi só isso. Não criou grandes chances, não expôs o São Paulo a risco. O São Paulo, por outro lado, passado um tempo ali de jogo, através de bolas longas, conseguiu em algum momento explorar as costas desses zagueiros aqui, jogar nesse espaço mais aberto, né, em bolas diagonais. Conseguiu explorar, em algum lance, teve um lance que o Caleri perdeu um gol, mas o primeiro tempo foi isso, foi muito fraco de ambas as partes. Ninguém se expôs muito e ninguém criou nada. A verdade é essa. Começa o segundo tempo e o segundo tempo começa como terminou o primeiro. Fraco ainda, as duas equipes jogando de forma pouco inspirada, vamos dizer assim. O Palmeiras mal conseguia transitar no campo de ataque no começo do segundo tempo. O São Paulo, apesar de ter a bola, também não criava muitas chances. Até que já para a metade final ali da última etapa, o São Paulo perde uma chance muito clara, se eu não me engano, com o Wellington Rato. Ele de cara para o gol, chuta uma bola que o Luan desvia, que o Luan intercepta e evita-se um gol do São Paulo, um lance que deveria ter sido gol e não foi. E poucos minutos depois, o São Paulo tem um lance que não deveria ter sido gol e foi. O Rafinha chuta uma bola, conta com a sorte do Luan ser infeliz ali, desviar de cabeça, e o fato do Luan ter desviado de cabeça coloca no gol uma bola que provavelmente ou iria em cima do Everton ou sequer acertaria a meta. Eu tenho dúvidas pela altura que ela estava tomando. Eu acho que a bola iria por cima, inclusive. Então, o lance que era para ser gol não foi. E o lance que não era para ser gol foi. Um lance que era para ser não foi, outro lance foi. Então, acaba ficando justo. Então, teve um gol ali do São Paulo que acabou, então, determinando a vitória. Visto que a partir daí não teve mais jogo. O São Paulo não criou mais nada e o Palmeiras também não. Então, uma partida muito abaixo do Palmeiras, que deixa o jogo, então, com uma vantagem para a equipe que hoje foi a mandante, no jogo de volta, poder empatar o jogo e se classificar. Com um gol de vantagem, o Palmeiras levaria a partida aos pênaltis. A gente sabe que jogando no Allianz Parque, o Palmeiras costuma ir um pouco melhor, e espero que vá, porque a atuação de hoje... Assim, não é que individualmente tenham sido catastróficas as atuações, mas algumas foram apagadas. O Gabriel Menino não fez um grande jogo, o Dudu não fez um grande jogo, o Rafael Veiga não fez um grande jogo, o Hendrick não fez um grande jogo, o Mike também não, nem o Piquerez. Então ninguém foi muito mal, mas também ninguém foi bem. Assim, ninguém se destacou e ficou um jogo muito... O Luan, coitado, é aquela coisa, né? Ele é o cara que está sempre na cena
na cena dos acontecimentos. Ele não é que ele é culpado pelo gol, claro que não, acontece, ele desviou, mas é curioso que acontece sempre com ele. Ele tinha evitado um gol, inclusive, né? Então, enfim, ele poderia ter saído como herói, acaba não saindo mais uma vez e fica esse registro aqui. Então o Palmeiras deixa claro, sobretudo quando entram jogadores do banco de reservas, quando entra Breno Lopes, quando entra John ou qualquer outro menino ali da base, que embora não necessariamente seja ruim, mas ainda é um menino da base, às vezes 16, 17 anos, você pedir pro cara entrar e sair decidindo jogos assim é complicado, né? Então, fica claro que o Palmeiras tem um elenco curto, nem o time titular que entrou hoje pôde fazer alguma coisa, né? Foi realmente uma partida muito abaixo e eu espero muito que melhore. Se não melhorar, o resultado já está dado. Vai ser difícil passar de qualquer time jogando assim. Ainda que seja o São Paulo, contra quem o Palmeiras costume muito bem e amassar e tal, e goleia frequentemente nos últimos anos, mesmo assim, jogando assim, não vai golear. Dessa vez não vai. Então, tem que ter muita atenção em relação a isso. A outra partida que nós tivemos foi entre América Mineiro e Corinthians. Se para o torcedor do Palmeiras foi difícil ver o jogo, para o do Corinthians não foi muito diferente. O América Mineiro logo no começo abre o placar, no lance, uma bola meio um pouco promissora, um cara sem ângulo, assim, tinha muita chance do zagueiro interceptar o chute, era difícil de finalizar na condição em que o Juninho, lá, em que o jogador do América Mineiro finalizou, mas ele conseguiu fazer um chute cruzado, venceu o zagueiro, venceu o goleiro Cássio, abriu o placar e desde então o Corinthians demorou um tempo a engrenar um pouco no jogo, a princípio sentiu o golpe, e aí lá mais pro segundo tempo começou, como a gente fala, né, no abafa, naquela vontade de jogar, criou alguma chance, foi chutando a gol, o goleiro do América fez algumas defesas, mas o Corinthians demonstrou um jogo coletivo muito fraco ainda, e com isso não conseguiu chegar ao empate. Então o América Mineiro teve menos bola, teve menos passes, sofreu muitas finalizações, mas conseguiu se sustentar. E assim como tinha vencido o jogo no Campeonato Brasileiro por 2-0, venceu aqui por 1-0 e leva vantagem para o jogo em São Paulo, em que vai poder empatar também e de repente passar de fase. Como eu falei lá naquele vídeo de palpites, eu imaginava que fosse para os pênaltis lá essa partida e acredito que ainda esteja em aberto, né? O Corinthians ainda pode vencer de 1-0 em casa, não seria nenhum absurdo, um 2-1, alguma coisa assim. Eu acredito que ainda está em aberto, mesmo que seja indo para os pênaltis. E o América Mineiro não é que fez um grande jogo também, mas fez o suficiente. Aproveitou muito bem o lance que teve no começo. O Danilo Avelar chegou a perder um gol também, em dado momento, né? Uma bola que, se ele consegue desviar com um pouco mais ali de direção, teria ampliado o placar para o América Mineiro. E acho que para o Danilo Avelar teria um gosto até especial esse gol, né? Visto que ele não saiu de uma forma muito boa ali do Corinthians e poderia ter deixado o América numa situação de vantagem ainda maior. A outra partida que teve no dia anterior, né, foi entre Bahia e Grêmio, que é uma partida que também havia acontecido no Campeonato Brasileiro com uma dinâmica. No Campeonato Brasileiro o Grêmio começou jogando melhor, o Bahia só começou a jogar depois de tomar gol e tal, e o Grêmio foi melhor em toda a segunda etapa, como a gente tinha comentado, mas nesse jogo da Copa do Brasil mudou o cenário. Você pode entender que é pelo estudo das equipes que acabaram de se enfrentar, você pode dizer que é pelo desgaste físico, ou o motivo que você atribui a isso eu não sei. Que o modo de jogar em si não foi tão diferente. A questão é, o Grêmio não jogou bem essa partida. Tinha uma ausência importante do Luis Soares, obviamente que faz falta, mas não conseguia articular seus lances pelo centro de campo, não conseguia fazer suas tabelas rápidas, suas jogadas de infiltração. Então enfrentou muita dificuldade. O Bahia abriu o placar, estava chutando mais a gol, tinha um volume maior de jogo, e lá para o segundo tempo, aí finalmente numa jogada em profundidade, há ali um cruzamento e a defesa do Bahia, a gente fala que sofre de panes, assim como a do Grêmio, né, que sofreu também, o Grêmio quase entregou o gol para o Bahia, falhando defensivamente, mas a defesa dessa vez não foi bem uma falha, uma pane, mas um azar. Nesse cruzamento vindo da linha de fundo, o zagueiro teria total condições de afastar a bola, se ela não tivesse sido desviada antes pelo goleiro, que também tentou cortar o cruzamento, e com isso ele tirou do zagueiro e deixou sobrando limpinha para o atacante do Grêmio fazer o gol e chegar ao empate, mas não foi uma grande partida também. Os dois times não criaram tantas oportunidades claras de gol, teve algumas falhas da defesa que proporcionaram chance ao adversário, mas não foi uma grande partida de ambas as partes e termina num empate que deixa o jogo em aberto, mas ainda apontando, eu apontaria pelo menos o Grêmio como favorito para o jogo de volta. Se o Grêmio jogar melhor em casa, tende a vencer o Bahia. E a outra partida foi entre Flamengo e Atlético Paranaense, uma partida que começa logo de cara com um gol do Atlético Paranaense num contra-ataque, uma falha também da defesa do Flamengo, né, que tira a bola muito mal, acaba entregando nos pés do atacante do Atlético, e o Canóbio finaliza, faz o gol. Ainda nos primeiros minutos, isso condiciona um pouco a partida, o Atlético já tinha entrado com uma proposta de se defender, mas começando assim, saindo na frente, aí que se defendeu mesmo, fechou ali atrás uma linha de 5, ficou tentando escapar quando podia,
e abdicou um pouco do jogo, né? Só passou a tentar jogar mais quando tomou a virada. Ao longo do tempo o Flamengo foi martelando, construiu, primeiro fez um gol de pênalti com o Pedro e depois uma cobrança de falta, o Bruno Henrique, que havia acabado de entrar, desvia uma bola de cabeça, ele que costuma ir bem no jogo aéreo, e completa a virada ali para o Flamengo. Depois disso, sentiu-se um pouco de cansaço também entre as equipes. O Flamengo virou o jogo, mas parecia sem perna para terminar a partida. E o Atlético Paranaense tentou alguma coisa do jogo a partir daí, chegou a criar algumas chances, deu cabeçadas no gol, etc., mas também parecia já um pouco sem perna. Então foi um jogo que fisicamente pareceu cobrar um pouco mais das duas equipes. Dentre os resultados, todas as vitórias que ocorreram foram por diferença de apenas um gol, e teve um empate entre Bahia e Grêmio. Esses que tiveram um gol de diferença, ainda tem um agravante que o Atlético Paranaense perdeu fora, então ele joga em casa. O Palmeiras perdeu fora e joga em casa, o Corinthians perdeu fora e joga em casa. Então quem jogou em casa foi melhor, mas se na próxima rodada quem jogar em casa for melhor também, tendo vencido só por um gol, os jogos estão todos ainda em aberto, com grandes chances de empate. Então fica essa expectativa e até uma esperança para os torcedores dos times que perderam a primeira partida. Beleza? Então para você que está chegando agora, você pode se inscrever aqui no canal, avaliar esse vídeo também, que você me dá uma força. Então estaremos aqui para comentar os jogos de volta da Copa do Brasil, é claro, quando acontecerem os jogos da Libertadores nós comentaremos também, assim como a gente tem comentado o Campeonato Brasileiro e tudo que tem acontecido por aí. Caso você queira receber mais vídeos, você pode se inscrever aqui no canal. Eu espero todos vocês aqui em breve e até a próxima.